Você me lembrou de outro autor, que é o Eduardo Bernays, e ele é incrível. O Eduardo Bernays, para mim, é o maior copywriter especialista em vendas de todos os tempos. Porque o Eduardo Bernays, lá na década de 20, esse cara é sobrinho do Freud, Arthur. Sobrinho do Freud. E foi contratado para uma indústria de tabacos para vender os cigarros dessa indústria. Pô, o cara vai pensar em estratégias de marketing para vender cigarro. Numa época que todo mundo lá consumia cigarro e tal. Quais eram os gaps lá daquela época na indústria de cigarro? As mulheres não consumiam cigarro como os homens, porque era uma atitude talvez mal vista para a mulher recatada e tudo mais, que era o que a sociedade esperava delas. O que esse cara fez, cara? Ele construiu uma estratégia aonde numa parada, aquelas paradas grandes lá em Nova York, junto aqueles carros alegóricos, o pessoal na rua vendo e tudo mais, ele fez um movimento com um monte de mulheres saindo com os cigarros dessa marca, e a temática era Tochas para a Liberdade. E esse cara bombou absurdamente aquela companhia em vendas. E ele não só promoveu vendas, mas ele mudou a cultura de uma sociedade. Porque aquelas mulheres, por meio do cigarro, elas criaram um vínculo do impulsionamento lá do movimento delas, do feminismo, pela influência daquela estratégia que ele conduziu inicialmente. Então o Eduardo Bernays, ele conversou com uma dor interna do consumidor, potencial consumidor negligenciado, que era a mulher, que elas queriam se expressar, elas queriam ter voz ativa na sociedade, votar e etc. Então ele conversou com essas expectativas internas dessas pessoas e entregou para elas um produto que vinculou com essas expectativas internas. Boa parte do feminismo, como ele foi construído hoje em dia, tem influência do Eduardo Bernays. O Eduardo Bernays, cara, isso é mais impressionante. As pessoas nos Estados Unidos, qual que é o café da manhã da galera? Bacon, ovos. Foi ele que implementou isso, cara. Como? Cara, ele convenceu a sociedade de que essa era a maneira mais adequada e boa de se começar um dia. Utilizando uma indústria específica que iria vender aqueles alimentos. Conversando novamente com os desejos internos da pessoa, que é, cara, eu quero começar o meu dia da melhor maneira possível. Como isso? Tem isso daqui. Uhum. Então, resumidamente, esse cara, além dele pensar a persuasão, é tão poderoso esse processo de persuasão que ele conseguiu modificar uma cultura inteira. Hoje, ele implementou esse lance do café da manhã dos Estados Unidos na década de 50, cara. Imagina uma estratégia de marketing que foi utilizada em 1950 e que perdura até hoje. E outros países ainda por cima talvez absorvam um pouco dessa cultura também, né? Sim. Então é incrível quando a gente passa a se comunicar com o cliente, tentando entender as expectativas internas dele, do que simplesmente eu tenho um bacon e tenho uns ovos aqui, compra aí porque eles são de boa qualidade.